O dia de susto, que é véspera de uma quase euforia nos mercados e o pé no chão indispensável na economia produtiva, nós vamos tratar com o economista-chefe da Prosper Corretora, Eduardo Velho. Eduardo, boa noite. O que é que você destaca hoje? O destaque de hoje é a reunião do Copom, a decisão de política monetária, taxa básica de juros, e as condições monetárias e a trajetória de inflação dos próximos meses, né? O governo vai tentar combater. Hoje é dia de Copom. O Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido, divulga a qualquer momento como fica a taxa básica de juros, a Selic. A propósito, o IPCA 15, divulgado na manhã desta quarta-feira pelo IBGE, é um indicador que também está sobre a mesa dos senhores diretores e influencia a tomada de decisão no Banco Central. É uma prévia do índice oficial. O resultado pode ser interpretado de duas formas, este do IPCA 15. Piorou, porque apontou uma inflação mais alta, ou até melhorou, porque olhando para dentro do índice, diminuíram as pressões do setor serviços. Os núcleos da inflação, que excluem, portanto, as maiores altas, as maiores e também as menores altas, estes núcleos também subiram menos, um sinal de que a alta generalizada de inflação até que já perdeu força. Mas o fato é que, apesar de algumas sinalizações positivas, o patamar da inflação continua alto. Em 12 meses, o IPCA 15 encosta cada vez mais no teto da meta de 6,5%. O IPCA 15 acelerou de 0,60% em março para 0,77% em abril. No acumulado em 12 meses, a alta chega a 6,44%. Os preços de alimentos e bebidas aumentaram 0,79%. Vários itens contribuíram para o resultado, como cebola, leite, batata e feijão. Os transportes também pressionaram a inflação, com alta de 1,45%. Gasolina e etanol ficaram mais caros. Subiram ainda o aluguel residencial, as roupas e os remédios. Em 4 meses, a inflação registra alta de 3,14%, o que representa 70% da meta para todo o ano de 4,5%. Muito bem, com esses temas eu vou iniciar a conversa com o economista-chefe da Prosper Corretora, o Eduardo Velho, que eu recebo aqui no nosso estúdio. Um prazer ter você com a gente sempre. Então, por que está tão difícil assim sair esta decisão do Copom, Eduardo, uma vez que já há algum tempo, pelo menos aí uma semana no mínimo, o mercado falou sobe 25 ou sobe meio ponto? Na verdade, foram uma série de sinalizações, discursos das fontes do governo, do Banco Central, e no meio disso o relatório trimestral de inflação e a ata do Copom passado, que na minha avaliação realmente sinalizou uma redução do ritmo de alta de juros. Quer dizer, o Banco Central hoje está projetando realmente, pelo relatório de inflação que foi divulgado no final de março, que a inflação estaria convergindo no primeiro trimestre de 2012. Isso aí seria o grande argumento aí para reduzir o ritmo de alta. E sinalizou que a inflação vai subir realmente até o terceiro trimestre, só depois já cair. Então, ele não está tão preocupado no sentido dessa subida da inflação. Ele sabe que, ao longo do tempo, os ajustes macroprudenciais, o aumento dos juros que ele tem feito, vai realmente reduzir a inflação ao longo do tempo. Quando a gente vê a Denise Barbosa na Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bovespa, nos dizendo, como fez há pouco, que a curva de juros futuros apontou para uma baixa, mesmo com essa perspectiva toda de que algum aumento da Selic agora vem, como é que a gente deve entender isso? Aí tem dois pontos importantes. Se o Banco Central, por exemplo, o nosso call é de 0,25, por exemplo, a gente está sinalizando pelo relatório que o Banco Central divulgou no final de março. Se o Banco Central divulgar uma alta de 0,25, né, que hoje praticamente metade, um pouco mais da metade do mercado espera isso, o Banco Central ainda vai ter no mercado alguma expectativa de ajustes restritivos na frente. Quer dizer, não vai reduzir as incertezas de novos ajustes restritivos, ou via juros, ou via macroprudenciais, ou via gestão de crédito. Então, a curva longa futura de juros ainda vai permanecer ainda, me parece, com viés de alta. E, inclusive, eu acho que talvez até haja um debate em torno desse prolongamento da alta do ajuste monetário restritivo, em função que o índice de inflação de março já veio mais alto que o esperado, e o de abril também está vindo um pouco acima do esperado, na verdade, em relação ao que era esperado há 30 dias atrás. Eu acho que vai haver esse debate, esse prolongamento desse ajuste ao longo do tempo. Então, na verdade, hoje, o foco hoje, na verdade, é o combate à inflação. E me parece que o câmbio aí, nesse sentido, uma banda cambial um pouco inferior, abaixo de 60, até é bom para o governo, que realmente reduz um pouco, ameniza um pouco o custo dos importados. Então, realmente, até favorece um pouco isso.
Eu queria lhe perguntar sobre esses três pilares de sustentação da estabilidade econômica, que são o superávit primário, o câmbio e a inflação. Pelo menos o superávit primário vai ficar para a sua segunda participação. Você mencionou o câmbio e eu quero atacar pelo lado da inflação, lhe perguntando o seguinte: é razoável, tendo no horizonte o sistema de metas, que, como está fazendo o governo, considere tolerável uma inflação maior agora para vê-la convergir só o ano que vem? Eu acho que o Banco Central ele já sinalizou, na verdade, que ele está querendo convergir a inflação para 2012. Isso já é fato. O que eu acho que ele tem que sinalizar claramente quais os instrumentos que ele realmente vai realizar, vai efetivar no mercado, ele vai atuar. Ou seja, o mercado hoje há uma dúvida se ele vai realmente combater via taxa de juros, de forma um pouco mais prolongada, ou via medidas restritivas. E, principalmente, se essas medidas realmente fazem efeito. Eu acho que essa é a grande dúvida do mercado hoje, que realmente tem provocado, como você falou, essa volatilidade um pouco no mercado futuro de juros. Então, eu acho que a sinalização tem que ser um pouquinho mais clara desse impacto. Agora, eu acho que, em relação a 2010, o Banco Central está recuperando credibilidade. Ou seja, o Banco Central, desde janeiro, o que ele sinaliza na ata do cupom e no relatório de inflação desde dezembro, é de um aumento gradual da taxa de juros. Eu acho que houve um ruído de comunicação ano passado, acho que o mercado interpretou isso. Eu acho que hoje, eu estou considerando que hoje está havendo uma recuperação dessa credibilidade, da sinalização. Eu acho que uma alta de 0,25 seria importante para justamente sinalizar o que ele falou no relatório do final de março. Rapidinho, só para arredondar essa primeira participação. Com tanta medida na área, a gente ainda tem um câmbio flutuante? Temos. O câmbio, na verdade, sempre foi flutuante. Existe um operador grande, que é o Banco Central, que ele pode entrar tanto na ponta de compra e de venda. A questão é que essas medidas, realmente, essa continuidade de intervenções, sinaliza que o câmbio realmente está sendo administrado, na verdade. Isso é ruim, que se distorce um pouco, na verdade, o câmbio. E você realmente não tem, na verdade, inclusive você não ameniza a alta das commodities externas sobre a inflação, que inclusive isso já poderia ter sido amenizado. Então, na verdade, eu acho que o Banco Central, me parece, pela nossa avaliação, que o Banco Central hoje está com foco realmente no instrumento de política monetária para combater a inflação. E agora o câmbio, não me parece que o governo vai utilizar mais novas medidas restritivas para combater o câmbio. Eu acho que ele vai deixar até o câmbio um pouco abaixo dos 60, que é bom para a inflação. Essa edição fica por aqui. Nosso Boa Noite em companhia de Eduardo Velho, da Prosper Corretora. Um tema, uma palavra. O tema é a estabilidade macroeconômica, que o governo realmente convirja o mais rápido possível para a inflação da meta de 2012, mas realmente sinalizando hoje o impacto das medidas na área de crédito e na área monetária. Obrigado, Eduardo. Sempre um prazer contar com você. Assim como é um prazer igualmente ter sempre a sua companhia. Uma ótima noite, bom fim de semana, boa Páscoa para você.